Boa noite. Vamos dar início à nossa apresentação do nosso pré-projeto, com o qual eu enfatizo o tema: a influência do comprimento do arame recozido liso nas propriedades e resistência do concreto. Nossos componentes e discentes é Ricardo Costa Andrade, Ronaldo de Moraes Macedo, eu e Yasmin de Souza Lima. Aqui damos início à nossa parte do sumário, onde tem todos os tópicos que serão apresentados hoje, e vamos dar início à continuação da apresentação. Continuando a parte da introdução, o concreto ele é um material bastante utilizado na construção civil pelo fato da sua ampla diversidade em obter ele em todo lugar da parte do mundo. Além disso, o Brasil ele é um dos setores principais em questão da produção de aço. O Brasil ele é o nono país em relação de produção de aço no mundo e o primeiro país em produção de aço na América Latina, aonde vem se destacando pela grande produção de aço e a produção em relação à incorporação de fibras metálicas, que no concreto surge como alternativas para melhorar o seu desempenho, principalmente porque o concreto ele tem ótima excelência na parte da compressão, porém ele possui fragilidade em questão de submissão à tração, algo que vai favorecendo o surgimento de fissuras, conforme os autores de Figueiredo 2011 e Maciel de 2025. E o Simon e o Gordinho, de 2020, afirma que essa incorporação das fibras metálicas no concreto surge como uma ótima alternativa no desempenho. Continuando nossa apresentação, vamos dar início à nossa problemática da pesquisa. O concreto, como sabemos, ele tem um excelente desempenho em relação à compressão, porém ele é limitado em relação à tração e à flexão. E aí, nesse problema de limitação em relação à tração e à flexão, aonde apresenta o aparecimento mais fácil, o surgimento de fissuras. E aí, com base nesses problemas em relação aonde a gente vem com a estrutura do nosso problema, de que maneira os comprimentos de 25, 40, 55, 75 milímetros do arame recozido liso interfere, ou seja, como ele vai se moldar e reagir nas propriedades mecânicas, na travabilidade e no controle de fissuração do concreto. Dando início à justificativa da nossa pesquisa, como o nosso estudo ele se dá pela necessidade de como esses comprimentos são satisfatórios com a relação do arame recozido liso como um reforço na parte do concreto, ou seja, a utilização dessa fibra para ajudar ao reforço contra os problemas que o concreto tem em relação à tração na flexão, considerando seu baixo custo e sua ampla disponibilidade no mercado. E em relação a isso, há uns parâmetros claros que na literatura determina que a influência, ou seja, há vários estudos comprovados que a influência do comprimento das fibras apresenta um ótimo desempenho mecânico na travabilidade do concreto, tornando-se relevante e importante a nossa investigação, visando o uso técnico e economicamente viável. Porém, esses estudos ele não tem um padrão de comprimento ideal e satisfatório para ser o suficiente para para evitar o surgimento de fissuras. Já nossos objetivos geral é investigar experimentalmente a influência do comprimento do arame recozido liso nas propriedades mecânicas, na travabilidade e no controle de fissuração do concreto, visando determinar o comprimento satisfatório para otimizar seu desempenho como fibra de reforço. Já os objetivos específicos analisar o concreto incorporado ao arame recozido liso de diferentes comprimentos, entre 25, 40, 55 e 75 milímetros, mantendo constante o diâmetro e o volume de fibras, avaliar a travabilidade de cada mistura fresca por meio do ensaio do slam test,
verificar o efeito do comprimento do arame reduzido liso nas propriedades mecânicas do concreto e investigar a influência do comprimento das fibras no controle de fissuração e na coesão da mistura fresca. Dando continuidade ao nosso trabalho, a gente vai falar a questão da nossa metodologia, onde ela foi dividida em 4 partes fundamentais. E uma das primeiras partes vai ser a abordagem da nossa pesquisa, onde a nossa pesquisa ela possui um caráter experimental e descritivo, onde o foco da parte da pesquisa experimental busca descrever o comportamento da pressão do concreto em diferentes comprimentos de fibras de concreto, onde a gente vai utilizar 25, 40, 55 e 70 milímetros. Já o descritivo, ele vai detalhar e analisar o comportamento dessas fibras, analisando a trabalhabilidade, a resistência da mecânica e controle de fissuração. E a gente baseou, de acordo com esses autores, Hauecker et al. 2019, Kandal et al. 2020, Sarbini et al. 2012 e Han et al. 2019. Já na nossa segunda fase, vai detalhar os materiais e métodos utilizados, onde os nossos materiais e equipamentos eles vão se basear das nomenclaturas da BNT e das normas, onde a gente vai utilizar o cimento, CP2E, agregados, tanto graúdos como os miúdos, de origem regional da nossa cidade, caracterização granulométrica e teor de umidade, água potável proveniente da rede de abastecimento e, por fim, aditivos, superplastificante Mirelle MX 1230 tipo 2. Já na nossa terceira fase, ela vai tratar sobre a dosagem e produção do concreto, onde a nossa dosagem ela vai seguir a ABCP, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland, para atingir o abatimento de 80 mais ou menos 20 milímetros e traço preliminar de 1 por 2, 1 por 2,8, que vai ser desses elementos do cimento, areia e brilho, com relação da água e cimento de 0,5. E as fibras vão ser adicionadas com os teores específicos, de 30 kg por metro cúbico de arame reduzido e 25 kg por metro cúbico de fibra industrial. E após a pré-mistura, garantindo a dispersão uniforme. O controle de produção segue essa BNT de 16.938 de 2021. E por fim, dando a última fase da nossa metodologia, vai ser trabalhado os ensaios e procedimento, onde vai ser dividido em 2 fases, onde vai ser no ensaio de estado fresco e no estado endurecido. Já no estado fresco, ele vai ser trabalhado a trabalhabilidade do slump test, onde vai ser utilizado o concreto fresco abatido no tronco de cone conforme a norma 16.899 de 2020. E aí o concreto ele vai passar por 3 camadas e nessas 3 camadas, e por cada camada vai levar 25 golpes. E o equipamento que a gente vai utilizar é por molde cônico de 200 por 100 milímetros e um varão de compactação. E já no outro ensaio vai ser usada a moldagem e cura dos copos de prova, onde a gente vai usar o copo de prova prismático de 100% por 350 milímetros, que vai ser utilizado no ensaio de tração na flexão. E também vai ter a moldagem de adensamento conforme a BNT e também a cura úmida em câmara climatizada, onde tem que ser maior que 95% da temperatura controlada conforme a BNT. E os equipamentos utilizados vai ser os módulos prismáticos, mesa vibratória ou vibrador elétrico, haste de adensamento metálico, câmara úmida ou tanque climatizado e termohidrômetro para controle de umidade. E por fim vai ser feito um ensaio no estado endurecido, onde vai ser analisada a resistência do concreto na resistência de tração na flexão, seguindo após os 28 dias, seguindo a norma, que é 2.142 de 2010, onde vai ser analisado por meio dos 4 pontos utilizados. E vai ter também o registro de carga máxima e resistências calculadas conforme as dimensões do corpo de prova. E os equipamentos utilizados vai ser a máquina universal de ensaios, nesses 4 pontos,
apoio em cutelas metálicos, paquímetro ou régua, sistema de controle de velocidade e computador para aquisição de dados. O concreto e suas limitações mecânicas. O concreto apresenta por microestruturas tripartidas, compostas pela pasta cimentícia agregadas em sistema poroso, cujas propriedades mecânicas são influenciadas por diversos parâmetros, como a relação água-cimento, características dos agregados e o processo de hidratação. A resistência à compressão tem a propriedade mais valorizada no controle de qualidade do concreto endurecido, sendo fundamental tanto na fase da dosagem quanto no dimensionamento estrutural. Entretanto, apesar do bom desempenho à compressão, o concreto apresenta limitações significativas quando submetido a esforços de tração e flexão, manifestando comportamentos frágeis e suscetíveis à fissuração. Essa limitação justifica o uso do mecanismo de reforços capazes de melhorar o comportamento pós-fissuração, usados com fibras metálicas. A incorporação de fibras metálicas surge como uma estratégia para mitigar essas limitações mecânicas do concreto. Quando ocorrem fissuras, as fibras atravessam essa descontinuidade e passam a ser solicitadas à tração, promovendo assim a transferência de tração entre as faces fissuradas. Esse mecanismo, conhecido como bridge, restringe a abertura das fissuras, reduz a sua propagação e confere uma maior ductilidade ao material, alterando significativamente o comportamento pós-fissuração do concreto. Arame recozido liso como fibra de reforço no concreto. Dentro do contexto de concreto reforçado com fibras, o arame recozido liso foi adotado como material central desta pesquisa. Ele se apresenta como alternativa economicamente viável às fibras de aço industrializadas, sendo amplamente disponível no mercado. O interesse técnico científico nesse material decorre do seu potencial de democratizar o uso do concreto reforçado com fibra, especialmente em regiões onde o custo de fibra industrializada são inviáveis. Trata-se de uma ação de baixo teor de carbono submetida ao processo de recozimento que confere elevada ductilidade e maleabilidade ao material. Classificação e vantagens do arame recozido. De acordo com a BNT-NBR 15530, o arame recozido liso enquadra-se conceitualmente como uma fibra do tipo reta, caracterizada por geometria retilínea e superfície lisa. Essa configuração o diferencia das fibras industrializadas, rugadas, com ganchos ou deformadas, projetadas para otimizar o ancoramento mecânico na matriz cimentícia. Como consequência, o arame recozido liso, o mecanismo predominante de transferência de esforços ocorre por aderência superficial, o que pode resultar em menor resistência ao arrancamento. Entretanto, a literatura indica que este comportamento pode ser compensado por a escolha adequada do comprimento e do teor de fibras. Estudos experimentais relatam resultados positivos com a utilização do arame recozido liso, especialmente em ensaios de flexão. Esses resultados evidenciam a capacidade do material de controlar a propagação de fissuras e aumentar a ductilidade do concreto. Dessa forma, mesmo apresentando desempenho inferior às fibras como ancoragem otimizada, o arame recozido liso mostra-se tecnicamente viável quando analisado sob a ótica de relação baixo custo. A influência do comprimento da fibra recozida no desempenho mecânico. Entre os parâmetros geométricos das fibras, o comprimento é um dos maiores influentes no desempenho mecânico do concreto reforçado. O comprimento afeta diretamente a capacidade da fibra de transferir tensões através das fissuras controladas e conferir ductilidade ao material. Por isso, essa variável tem sido amplamente investigada na literatura, visando a utilização do comportamento estrutural em razão de aspecto. A influência do comprimento recozido no desempenho mecânico. O comprimento crítico define o comprimento mínimo para que a fibra desenvolva totalmente a sua resistência à tração antes de ocorrer arrancamento de uma matriz. Esse parâmetro depende da resistência à tração da fibra, da resistência de aderência na interface de fibra-matriz e do diâmetro da fibra. Se a fibra possui um comprimento inferior ao crítico, ela será extraída da matriz antes de mobilizar a sua resistência plena, comprometendo assim o seu reforço. O efeito do comprimento na resistência à tração
da flexão. Na flexão é uma das propriedades mais sensíveis ao comprimento das fibras. Estudos demonstram que o aumento do comprimento, até um valor ótimo, resulta em maior capacidade de carga pós-fissuração e comportamento mais dúctil do concreto. No entanto, o comprimento excessivo pode não resultar em um ganho satisfatório e ainda assim prejudicar outras propriedades do material. O controle de fissuração está diretamente relacionado ao comprimento das fissuras incorporadas. Fibras mais longas aumentam a probabilidade estatística de atravessar múltiplas descontinuidades potenciais, formando uma rede tridimensional de reforço mais resistente. Isso contribui para um maior controle de abertura e da propagação das fissuras, desde que respeitando o comprimento ideal. O comprimento das fibras na trabalhabilidade do concreto. O fresco é uma propriedade fundamental, pois influencia diretamente a qualidade do material endurecido. O aumento do comprimento das fibras tende a reduzir a trabalhabilidade, dificultando a mistura, o lançamento e o adensamento do concreto. Ainda assim, o dimensionamento do concreto das fibras deve buscar um equilíbrio de desempenho mecânico e viabilidade construtiva. Dessa forma, a fundamentação teórica evidencia que o comprimento do arame recozido liso é um parâmetro determinante no desempenho do concreto reforçado, influenciando significativamente a resistência mecânica, o controle da fissuração e a trabalhabilidade, o que justifica a sua investigação experimental neste trabalho. E a nossa fundamentação teórica foi embasada em várias pesquisas científicas, não só nacionais, como também internacionais, para que assim nós tivéssemos uma visão mais ampla do comprimento ideal e a sua influência dentro da trabalhabilidade e da utilidade do concreto. Dando início à parte complementar da nossa apresentação, vamos na parte dos resultados esperados, que se baseia nas literaturas que já apontam sobre o efeito do comprimento das fibras de aço no concreto. O que os estudos mostram é que, de maneira geral, quando o aumento do comprimento da fibra, ela consegue se ancorar melhor dentro do concreto e transferindo suas tensões mesmo depois que começam a aparecer suas fissuras. As pesquisas, como os de vários estudiosos, como os Caldeú et al. 2020, Eloise et al. 2010, eles indicam que esse aumento do comprimento pode elevar a resistência até cerca de 40 a 45%. Por isso que os estudos, esses estudos esperamos que obtemos uns resultados expressivos entre 30 e 50%, logo as melhoras de ancoragem e o controle de fissuração que resulta em um comportamento pós-fissuração mais estável. Assim também, esses comprimentos que nosso estudo espera obter é que esses comprimentos excessivos podem dificultar a homogeneização e reduzir o desempenho esperado, que é conforme alguns autores, algumas literaturas como Febrianto 2023 e Hunter 2021. Chegamos na parte de considerações finais, aonde a gente espera que o nosso presente pré-projeto ele tenha a importância e relevância da investigação do comportamento do concreto incorporado com arame recozido liso, aonde sua influência do comprimento desse material nas propriedades mecânicas do composto. E dessa forma, há uma revisão literária que é onde nós definimos a nossa metodologia experimental, onde vamos observar as variações do comprimento e como ele vai se organizar e reagir com o cimento, com o concreto, e esses parâmetros vai ser relevante e se analisar, especialmente em relação ao comportamento do concreto após o surgimento das fissuras, aonde vai ser na observação da realização
ensaio da tração na flexão nas máquinas. E na nossa última etapa, é a etapa do cronograma de execução, onde tem as descrições das nossas atividades, o mês, ano, a semana e o período. Onde tem a entrega do pré-projeto, que foi a parte que a gente entregou para o professor fez a análise dele, e aonde vai ser realizada as compras dos materiais, onde foi feita a revisão metodológica e a preparação do laboratório, onde vão ter os cortes do arame reduzido nos comprimentos de 25, 40, 55, 70 milímetros, e aí depois vamos fazer a parte da execução, que é a mistura dos materiais, a moldagem do corpo de prova, o início dos processos de cura e também a realização dos ensaios, conforme também as NBRs, seguindo tanto as NBRs brasileiras como as NBRs internacionais. E aí vai ser realizado os ensaios de tração na flexão, na tenacidade, na travabilidade através do exame teste, e aí depois com essa realização desses ensaios vamos ter uma análise de dados, e aí fazemos a revisão final e depois a defesa do artigo e publicação. E aqui nós temos nossas referências, algumas delas, não todas, porque deram muito, então a maioria são a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e por fim concluímos a nossa apresentação.